RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros com o autor convidado César Cordioli. César é graduado em Administração de Empresas, Engenharia de Produção Mecânica e Direito e é pós-graduado com mestrado em Direito Constitucional. É voluntário da Conscienciologia desde 1988, né, já participou da fundação de várias instituições conscienciocêntricas e é hoje o presidente da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia. César também é diretor aqui da rádio. César, seja muito bem-vindo. E o livro que a gente vai estar hoje batendo um papo aqui é Conscienciologia, breve introdução à ciência da consciência. Nós já estamos com a Carla Galdino aqui no nosso Facebook acompanhando a gente. Se você quiser participar, interagir conosco, basta você mandar uma mensagem e a gente vai estar aqui trocando experiências. Estamos também no site, né? E aqui na rádio, falando então, César, Conscienciologia. Esse livro, então, é para quem está iniciando os estudos da Conscienciologia. Então, o que você poderia falar, assim, o que é a Conscienciologia? Vamos fazer uma aula aqui de Conscienciologia? Boa tarde, Rose, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio RCI. Esse livro que foi lançado há 2 semanas atrás e já está com a edição praticamente esgotada, ele é um livro que é a conversão de uma palestra de introdução à Conscienciologia, que é uma palestra bem comum, né, dada no Brasil inteiro, também no exterior. Mais de 200 mil pessoas já participaram de palestras de introdução à Conscienciologia. Então a gente converteu essa palestra de 2 horas de duração num livro pequenininho, praticamente de bolso, e a gente explica exatamente o que é a Conscienciologia, o que é o modelo, né, do paradigma da consciência, etc. Né? Mas respondendo a sua pergunta, Conscienciologia, como o próprio nome diz, é o estudo da consciência. Né? O que é a consciência? A consciência é a nossa essência, o nosso self, o nosso ego, é aquilo que nós somos. Então essa ciência, ela visa estudar o que você é, no sentido de te dar condições de te conhecer melhor, e também ser mais feliz consigo mesmo. Eu acho que essa é a essência. Agora, o que vai diferenciar a Conscienciologia, por exemplo, de uma psicologia, né? Que até certo ponto também estuda a sua essência, o seu ego, a sua psique. Eu acho que a diferença fundamental é que a Conscienciologia, ela tem um modelo, um paradigma diferente, que é o paradigma consciencial, que leva em conta a existência de vários corpos, outros corpos além do corpo físico, outras dimensões além da dimensão física e também outras vidas. Eu acho que essa é a síntese. Uhum. Então, o mérito dessa obra é justamente essa, né, César? Porque a gente que está acompanhando a Conscienciologia, quem assistiu já uma palestra de Conscienciologia vai se encontrar aqui, né? E é uma carência, justamente, eu penso que ele está esgotado por causa disso, né? Porque é uma base mesmo para quem tá começando, né? Assim, as noções gerais, mais detalhes, assim, do que a gente trata nessa ciência, né? O que é a Conscienciologia. Então, César, você pode falar, então, para a gente, esse paradigma consciencial, ele tem algumas premissas, né, digamos assim, algumas variáveis que são bem típicas do paradigma consciencial, uma delas aqui é o holossoma, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, detalhasse aí para quem está começando, quem está conhecendo agora a Conscienciologia, né, o que é o holossoma, quais são os veículos de manifestação que nós temos, como que a gente se manifesta? Eu já respondo, Rose, só que antes de começar a explicar mais o paradigma consciencial,
eu acho que é muito importante falar do princípio da descrença. Ah, né? ótimo. Dentro da Conscienciologia, existe uma ideia que baliza ou que conduz todos os nossos estudos, que é o que a gente chama de princípio da descrença. O ideal é que a pessoa que escuta qualquer coisa, seja dentro ou fora da Conscienciologia, ela não acredite em nada do que é informado a ela. Ela deve submeter tudo ao senso crítico dela e deve principalmente ter as experiências pessoais dela. Porque a partir do momento em que a pessoa tem a experiência pessoal, aquilo deixa de ser uma crença e passa a ser uma certeza íntima, uma autoconvicção a partir da experiência pessoal que a pessoa teve, né? Então isso é muito importante, porque quando a gente começa a falar de Conscienciologia, a gente naturalmente começa a falar de temas mais transcendentes, né? E não necessariamente todas as pessoas vão aceitar todas as ideias da Conscienciologia. E eu acho que isso é natural. Então, na verdade, a gente expõe essas ideias para a pessoa analisar, ver se tem lógica, se tem coerência, e se ela se sentir interessada, ok, ela busca mais informação a respeito, e aí a gente tem técnicas, ferramentas para a pessoa, né, avançar nesses estudos, né? Mas assim, toda ciência, ela tem um modelo, um paradigma sobre o qual ela se embasa para propor todas as suas hipóteses e teorias. A Conscienciologia não é diferente. Ela trabalha com um modelo ou paradigma chamado consciencial, né? Os 3 pilares do paradigma consciencial, que eu já abordei aqui no início da nossa entrevista, é a questão do holossoma, que você acabou de falar, a questão da multidimensionalidade e a questão da serialidade existencial. Então nós vamos explicar cada um deles, porque de certa forma o que a gente está fazendo aqui no ar? A gente está falando rapidamente, né, em menos de 1 hora ali, dando uma visão geral do que é a Conscienciologia, que as pessoas às vezes não entendem, né, confundem Conscienciologia com cientologia, que é aquela religião lá dos Estados Unidos, fundada pelo Ron Hubbard, onde tem o Tom Cruise, tem um monte de artista famoso. Conscienciologia não é isso. Conscienciologia não é uma seita, não é uma religião, ela é uma ciência, né? Então acho que isso que é importante a gente começar a fazer essas diferenciações. Mas então o que é o holossoma? O holossoma, como o próprio nome diz, holo é todo, conjunto inteiro, vem do grego. E soma é corpo. Então, holossoma é o conjunto de corpos. Para a Conscienciologia, você não é apenas um corpo físico. Você tem outros corpos além do corpo físico. Então, quais são os corpos que a Conscienciologia trabalha? Ela trabalha com o corpo das energias, que é conhecida por uma série de nomes, né? Então, isso aí não é uma exclusividade da Conscienciologia. Quando você vai lá no Centro Espírita e tem o passe do Centro Espírita, está se trabalhando com as energias. Quando você vai no Reiki e tem o trabalho de imposição de mãos, você está trabalhando com energia, né? Então, você tem isso difundido em várias outras, né, corpos de conhecimento, mas o fato, então, é que a Conscienciologia, ela trabalha com esse corpo das energias e ela ensina você, objetivamente, a controlar suas energias, para você ficar mais equilibrado, você poder ajudar outras pessoas com essas energias, equilibrar os ambientes onde você se manifesta. Então, essa é uma ideia bem importante. A gente trabalha muito com técnicas de autodefesa energética, de auxílio a outras pessoas com energia. O terceiro corpo com o qual a Conscienciologia trabalha é o chamado corpo das emoções. Na Conscienciologia a gente chama de psicossoma, mas ele tem uma série de outros nomes. Tem gente que chama de corpo astral, de perispírito, etc. É com esse corpo que é feito, por exemplo, um fenômeno comum, muito estudado hoje, que é o fenômeno da projeção consciente, também chamado de projeção astral, desdobramento, tem uma série de nomes, né? O fato é que é um corpo igual a esse corpo físico, vamos chamar assim, só que muito mais sutil. E você pode se utilizar em outras dimensões desse corpo para se manifestar também. Então, quando uma pessoa, por exemplo, à noite, durante o sono, ela se projeta para fora do seu corpo físico e de modo lúcido ela consegue conversar, por exemplo, com um parente falecido dela, isso é muito sério, isso é uma experiência muito forte, né? Que choca a pessoa, mas ao mesmo tempo dá a certeza para ela que existe uma continuidade da vida, que você não deixa de existir no momento em que você morre, né? Então esse seria o terceiro corpo. E um corpo mais avançado é o chamado mental soma, o corpo mental, o corpo das ideias. E aí nós já estamos entrando numa outra esfera de atuação,
mas é um corpo que a gente pode dizer bastante avançado, bastante evoluído. Então, esse é o primeiro pilar do paradigma consciencial. Você não é apenas um corpo físico, você tem outros corpos e você pode aprender a dominar esses corpos, e a evolução é isso, é você controlar esses corpos. Mas aí a gente tem os outros pilares, né, do paradigma, a gente pode continuar na sequência aí em outros blocos. Depois do intervalo, então, voltamos daqui a pouquinho com mais Conscienciologia. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h12. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed. Faz toda a diferença. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com César Cordioli sobre o livro Conscienciologia, Breve Introdução à Ciência da Consciência. E o César estava falando para a gente do paradigma consciencial, né, César? Então, o holossoma você já explicou para a gente. Quais seriam, então, esses outros... como que a gente chama, assim? Pilares do paradigma consciencial. Então, só lembrando, né, quem de repente está começando a escutar agora, que a gente tem o princípio da descrença, né? Não acredite em nada do que a gente está colocando aqui. Submeta ao senso crítico, mas fique aberto e veja se tem lógica nisso que está sendo colocado. Essa exposto. É uma das coisas mais sérias da Conscienciologia, né, César? Exatamente. Mas assim, ó, então o primeiro pilar é o holossoma, a gente acabou de explicar, a existência de vários corpos. O segundo pilar é a multidimensionalidade, né? Para a Conscienciologia não existe apenas uma dimensão, que é a dimensão física. Você tem dimensões extrafísicas, dimensões que vão além desse plano material, né? Essas dimensões extrafísicas, elas são infinitas a rigor, e elas se interpenetram, porque na verdade, você, dependendo do padrão vibratório de cada uma dessas dimensões, você pode ter no mesmo ambiente várias dimensões extrafísicas, desde a mais sutil até a mais densa, né? Então a Conscienciologia, ela trabalha com essa ideia, de que nós não somos apenas essa dimensão aqui física. Então, com isso, você tem a possibilidade de interagir com as outras dimensões, né? Então, eu estava citando no primeiro bloco do fenômeno da projeção consciente, chamado popularmente de projeção astral ou desdobramento. Essa é uma técnica onde, diretamente, você interage com a dimensão extrafísica. Da mesma forma que a gente está aqui conversando, né, Rose? Trocando umas ideias com você, com os ouvintes, você pode se projetar fora do seu corpo físico, e você pode conversar com outras consciências, de repente até com parentes já que faleceram, e
trocar ideias, ter acesso à informação e trazer, né, essas informações aqui para essa dimensão, mantendo a lucidez. E isso não é coisa de louco, isso não é coisa... Isso é um fenômeno já bastante estudado dentro da ciência. Você tem centenas, para não dizer milhares de livros sobre esse tipo de experiência, e é algo que choca muito, porque assim, muitas vezes a pessoa ela é materialista, né? Ela acha que só existe essa vida ou essa dimensão. De repente ela consegue se projetar para uma outra dimensão, consegue interagir de maneira lúcida e trazer essas informações todas. Não adianta alguém chegar para ela e dizer, você está ficando louco, você está inventando isso da sua cabeça, porque a pessoa vai ter a certeza. Eu lembro que eu tive uma experiência bem marcante há uns anos atrás, sabe, Rose? Eu sou advogado e numa das projeções que eu tive fora do corpo, eu encontrei com um tio meu, que tinha falecido há exatos 14 anos antes da experiência que eu tive, extrafísica. E aí meu tio chega para mim, fora do corpo, e fala para mim assim, César, tem uma coisa importante que eu quero te falar, que ninguém sabe. Aí, tio, o que que é? Existe uma ação judicial que eu entrei contra ele era funcionário público, então eu entrei com uma ação coletiva contra o meu ex-empregador. E agora essa ação chegou no seu final, que eu tenho acompanhado, e o dinheiro acabou de ser depositado. Poxa. Você vai lá no sindicato e você vai perguntar, dar o meu nome, tudo, eles vão achar isso lá e você vai ver que você tem o dinheiro, você pode ir atrás. Que coisa! Voltei para o corpo, a gente sempre usa o princípio da descrença, inclusive nas experiências, né? Eu pensei assim, puxa, mas será mesmo que é isso? E para minha surpresa, eu fui no sindicato, cheguei lá, o sindicato confirmou que tinha uma ação, confirmou que o dinheiro tinha sido depositado há cerca de uns 10 dias, uma semana. Que coisa. E foi um recurso que ajudou muito a minha avó, que passava dificuldade financeira na época, que ainda era viva. Então é um tipo de experiência muito séria, né, que te impacta. Porque não adianta alguém chegar para mim e dizer, não, você inventou, foi coisa da sua cabeça. Sim. Ninguém sabia da família, da existência dessa ação, e a projeção comprovou para mim que existia, né? Mas então, esse é o segundo pilar. Esse tem muitos relatos, né? Sim. As pessoas se negam ainda a acreditar, mas, gente, é muita experiência que tem a comprovação, né? Isso, é isso mesmo. Então, olha só, esse é o segundo pilar, as várias dimensões. E existe um terceiro pilar, que também é bem sério, que é a questão das séries existenciais, da serialidade existencial, né? Que é chamado popularmente de teoria das múltiplas vidas, ou o princípio da reencarnação, tem uma série de nomes, né? Mas o fato é que, para a conscienciologia, a consciência ela não deixa de existir no momento em que ela morre, né? Ela é um ciclo evolutivo, né? Então você vai ciclando entre períodos onde você está nessa dimensão densa da matéria física e períodos onde você está na dimensão extrafísica, né? Então, nós somos um conjunto, né, de um somatório de experiências que a gente teve ao longo de várias vidas, né, de milhares, centenas de milhares de anos, né? Todos nós somos consciências heradas, princípios muito antigos, né? E dificilmente, por exemplo, você conhece uma pessoa pela primeira vez, né? Geralmente você já teve algum tipo de relação em vidas passadas, né, no sentido de conhecer aquela pessoa. Então, aquilo que o pessoal, por exemplo, chama hoje muito assim de amor à primeira vista, por certo, não é a primeira vista, já deve ser a milésima vista. É verdade. Entendeu? Agora, é claro que para isso a pessoa tem que manter o senso crítico, mas ver se tem lógica, né, dentro do que a gente está colocando. Não é todo mundo que aceita a existência de várias vidas, mas quando você começa a ter um fenômeno que a gente estuda tecnicamente, dentro da conscienciologia, existem centenas de fenômenos que são estudados. Um deles, tem vários livros a respeito, e não é só dentro da conscienciologia que tem muitos outros lugares, é o fenômeno da retrocognição. A retrocognição é você ter acesso ou lembrar das suas experiências passadas. Aqui a gente não está se referindo a você lembrar do que você fez na sua infância, que tecnicamente não deixa de ser uma retrocognição. A gente está falando de você lembrar de coisas que você fez em outras vidas, né? Aqui em Foz do Iguaçu, ali no CAEC, que está aberto à comunidade para quem quiser visitar, existe um laboratório preparado para a pessoa ter experiências e rememorar vidas passadas, né? Existe um laboratório de retrocognições, que você tem técnicas para
tentar estimular essa sua memória e acessar. Quando uma pessoa ela começa a ter essas lembranças das vidas passadas e ela começa a confirmar, e tem casos muito interessantes, né? Coisas que não estão escritas em lugar nenhum e que a pessoa lembra e que com o tempo acaba se confirmando. O fato é que isso dá muita segurança para a pessoa, né? De que ela não vai deixar de existir no momento em que ela morre. Isso aqui é só mais um passo, né? Dentro de um ciclo evolutivo maior. Então, assim, de maneira bem objetiva, é claro que aqui a gente está fazendo uma síntese bem enxuta, né? Mas a conscienciologia é isso, ela trabalha com vários corpos, várias dimensões, várias vidas, tem uma abordagem mais ampla, e essa é a base do paradigma consciencial. E uma coisa importante, né, César, é que como se trata de uma ciência, ela tem uma série de pesquisas desenvolvidas. Então, esses fenômenos que você está colocando, você teve uma experiência, né, agora, muitas, milhares, milhões, né, de pessoas também passaram pela mesma experiência. E aí, o que a conscienciologia faz? Ela vai buscar as informações no que tem na bibliografia, né, a nível internacional, que a gente já tem aí uma bibliografia com alguns milhares de livros, né, e a pessoa também, ela faz a autopesquisa, né, então ela passa pela experiência, ela registra, ela faz o que você fez aqui, ela publica, e aí a gente vai ter uma série de outras experiências de pessoas constatando as experiências, né, e aí você vai formando um corpus, né, de conhecimento que está baseado na experimentação, mas também na pesquisa do que já foi publicado, né, a nível mundial. Eu acho que isso é uma coisa importante também para a gente ressaltar, né, César? Não tenha dúvida. É aquilo que eu estava comentando antes. Essas ideias com que a conscienciologia trabalha, é claro que tem muita coisa nova, que é a exclusividade da conscienciologia, mas tem muita coisa que já existe há muito tempo. E a conscienciologia, o que ela procura fazer é o seguinte, é buscar, reunir e dar uma análise, um viés científico, né, para tudo isso que existe. Porque a grande dificuldade que você enfrenta hoje, na hora que você vai estudar ideias como essas, mais transcendentes, é você encontrar um conhecimento objetivo, dentro de uma ordem lógica, porque há muita coisa relacionada a misticismo, há muita coisa relacionada à religiosidade, e você, na verdade, tem que pegar tudo isso, filtrar, no sentido de tentar dar fazer um tratamento mais técnico, né? Isso, exatamente. Eu acho que esse é o trabalho. Agora, não é à toa que a conscienciologia, por exemplo, só aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem mais de 800 voluntários, a maioria das pessoas tem curso superior, né? Isso. Então, são pessoas que já tiveram um determinado estudo, as pessoas têm uma formação, né, para fazer esse tipo de abordagem. A gente tem muitos professores doutores, professores de universidades, né, e todo mundo trabalhando dentro dessa linha, mas que é uma ciência muito ampla, né? Se você for ver, a conscienciologia é a ciência mãe, mas dentro da conscienciologia você tem, a gente já trabalha hoje com mais de 1000 subciências, ou 1000 especialidades dentro dessa ciência maior. Cada uma com um foco, cada uma com um objetivo. Mas eu acho que isso a gente pode, inclusive, explorar nos próximos blocos. Uhum. Então tá bom, então você está convidado a interagir aqui com a gente pelo Facebook, e nós vamos agora para um pequeno intervalo, depois dos comerciais estaremos de volta. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 35230533. Anotou? 35230533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único,
localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, César Cordioli está conversando com a gente sobre a conscienciologia. E César, o Fábio Ferrari deu um olá, perguntou se você pode comentar como a conscienciologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa. Olha, Fábio, a conscienciologia, ela é um remédio, vamos chamar assim, de amplo espectro, né? Então, o ponto que a gente falava antes das energias, eu entendo que é um dos pontos centrais, que a conscienciologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa. Por quê? No dia a dia, quando você mantém contato com outras pessoas, você está tendo contato também com as energias dessas pessoas, né? Então, você está tendo no seu ambiente de trabalho, você tem contato com as energias, quando você aperta a mão de uma pessoa, quando você dá um abraço. Então, a questão é que, se as energias estão boas, a tendência, é claro, é você ficar bem. Mas quando as energias não estão tão equilibradas, né, a tendência é você sentir alguns efeitos, né, dessa energia desequilibrada. Muitas vezes a pessoa vai se sentir o quê? Fraca, sem energia, com desconforto, com dor de cabeça, com muito sono. Tem uma série de efeitos de energia, né, quando a energia não está muito equilibrada. Então, a conscienciologia, ela te ensina, através de técnicas bem simples, que inclusive no livro aqui a gente expõe, que é a mobilização básica de energias, né? Te ensina exatamente você dominar essas energias para você se equilibrar mais e você poder ajudar as outras pessoas, os ambientes, também a se equilibrarem mais, né? A mobilização básica de energias, basicamente, é o conjunto com 3 técnicas. É a circulação fechada de energias, a exteriorização e a absorção. A circulação fechada é um processo de equilíbrio de energias. Você ativa suas energias da cabeça para os pés, pés-cabeça, sempre mais rápido, até atingir uma condição que a gente chama de estado vibracional. É bem simples, tá? Qualquer pessoa indo lá, por exemplo, fazer um curso nosso, a pessoa aprende isso muitas vezes já na primeira aula. A exteriorização é quando você doa suas energias para os ambientes, e a absorção é quando você precisa, de certa forma, absorver ou equilibrar, né? Então, eu estou dando um exemplo de como a conscienciologia pode ajudar. Mas, Fábio, você que está ouvindo aí a gente, a conscienciologia ela pode ser utilizada em muitas outras áreas, né? Sempre que você contribui para a pessoa se compreender melhor, entender, por exemplo, o que ela tem de melhor ou os pontos fracos dela, ela também vai tá se descobrindo, vai ser mais feliz com ela, né? Mas eu acho que isso entra muito, no segundo bloco a gente estava falando das especialidades, né, que estão dentro da conscienciologia. Então, nesse livro que a gente escreveu, a gente aborda alguns temas avançados em conscienciologia, que são temas que então estão diretamente relacionados a essas especialidades.
Então, acho que a gente pode falar alguma coisa aqui, né, Rose? Eu pensei, sabe, César, de você falar da pensenologia, né, que é o estudo do pensene, que eu acho que também vem de encontro com essa pergunta do Fábio, que a partir desse equilíbrio do pensene, o que é o pensene, né? Acho que a gente pode partir daí, como que a pessoa também pode ter uma maior qualidade de vida se ela qualificar os seus pensenes. Perfeito. Então, assim, ó, como eu falei, dentro da conscienciologia, a gente já trabalha hoje com mais de 1000 especialidades, né? E a conscienciologia, ela tem muitos neologismos, que são palavras técnicas próprias para definir uma série de objetos, ou de situações, ou ideias que são estudadas. Toda ciência, ela tem uma terminologia própria. Isso não vai ser diferente dentro da conscienciologia. Então, por exemplo, uma palavra muito importante, que a gente estuda muito, é o pensene, né? O que é o pensene? É a união de 3 palavras: pensamento, sentimento e energia. Para a conscienciologia, tudo aquilo que você pensa gera algum tipo de sentimento que vai gerar, obrigatoriamente, algum tipo de energia, né? Então, a pensenologia é essa ciência que estuda os pensenes. Em última análise, é o seguinte: tudo que você pensa gera algum tipo de repercussão. Se você pensa bem, de maneira reta, ética, positiva, a tendência é isso gerar frutos na sua vida. Se, por outro lado, você não tem um controle dos seus pensamentos, a tendência é a sua vida ser muito mais difícil, muito mais desequilibrada. Então, o PCN basicamente é esse. A gente dá uma atenção toda especial. Porque o que acontece? O pensamento, ele ocorre dentro da sua cabeça, né? Não adianta uma pessoa querer mudar um pensamento seu, que ela não consegue mudar nenhum pensamento seu, a não ser que você queira de fato mudar. Então, por isso que o processo da evolução, até certo ponto, ele é um pouco subjetivo, no sentido de que ele depende da pessoa querer, né, evoluir, querer mudar de patamar, querer avançar. Agora, essa é uma das ideias que a gente explora no livro que a gente escreveu. Um outro tema que eu acho muito fascinante é a questão da proexis, que é a programação existencial. Para a conscienciologia, ninguém veio para essa vida aqui a turismo ou a passeio. Todo mundo veio com alguma coisa para fazer. E essa sua missão de vida, vamos chamar assim, é o que a gente chama de programação existencial. Quando a pessoa ela encontra aquilo que ela veio fazer nessa vida, a tendência dela é ela se sentir muito satisfeita, muito feliz. E cada dia é um desafio novo, né? Ela se sente animada por viver. O problema se dá quando a pessoa ela não encontra bem aquilo que ela veio fazer aqui. E aí muitas vezes ela vai entrar para a questão da melancolia, da depressão, ela vai achar essa vida um pouco sem sentido, ela vai se sentir meio no ponto morto, né? E vale lembrar que essa programação existencial, ela não necessariamente é dentro da conscienciologia, né? A pessoa pode estar executando isso aí em qualquer outro lugar. Só que uma das regras meio comuns da proexis é que a pessoa ela tem que ser útil, ela tem que ser assistencial. É através da ajuda a outras pessoas que a pessoa consegue se realizar. Seja na sua profissão, seja no seu voluntariado, seja, às vezes, até dentro da sua religião, né? Então, a conscienciologia, ela estuda isso. E a especialidade que estuda a programação existencial, ou proexis, a gente chama de proexologia. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, uma instituição inteiramente dedicada só para estudar isso. E a rádio também tem um programa específico, né, César? Uhum. Que trata do tema da Proex com o André Chataloff. Perfeito. Não é isso? Agora, César, olha, a gente tem aqui a Ana Maria Ferreira, entrou no nosso Facebook, Eliane Galotti, e a Ana Lu Galotti deu boa tarde, disse que já leu o livro, que é excelente para começar a compreender o que é a conscienciologia. E a Rosalina Tavares, Rosalina, fazia tempo que você não entrava aqui com a gente, hein? Ela é lá dos Estados Unidos. Ela disse: olá, César e Rosimeire, como melhorar a capacidade de defesa ou exteriorização de energias durante as projeções semiconscientes? Ela fez várias perguntas, tá? Vamos lá. Uhum. Primeira é essa, aí depois, e quanto aos assédios pesadelares? Como diminuir a frequência dos mesmos? Somente com o autodesassédio ou com a melhora na exteriorização também? Um abraço de Maryland, Estados Unidos.
Tô vendo que o seu programa aqui é internacional, né? Que bacana. Bacana. Tá, sobre primeiro ali a Ana Lu, queria agradecer ela ter lido o livro aí, o feedback, as palavras dela. Que bom que você achou o livro bacana. E o objetivo foi esse mesmo, Ana Lu, fazer um livro bem simples, mas ao mesmo tempo com ideias para a pessoa entender mais a fundo o que é a conscienciologia de maneira bem prática. Sobre a Rosalina, né, as perguntas que ela fez são perguntas bem técnicas, né, mas assim, como que você melhora a capacidade de se defender ou exteriorizar energias durante essas projeções fora do corpo? Eu acho que um ponto central é você primeiro prestar atenção naquilo que você pensa aqui, na dimensão física. Porque muitas vezes as experiências extrafísicas, elas têm uma relação direta ou são uma consequência daquilo que você pensa aqui, né? Se você tem um controle bom dos seus pensamentos, se você é mais calmo, se você não tem esses arroubos, né, de perder as estribeiras, a tendência é você também ter mais controle na dimensão extrafísica. Então esse é um ponto. O segundo ponto é trabalhar o máximo que você puder com as suas energias. Quanto mais você desenvolve o trabalho com as energias nessa dimensão, mais domínio você vai ter também nas dimensões extrafísicas, né? Quanto aos assédios pesadelares, isso, Rosalina, é a nossa realidade em que a gente vive, né? A dimensão humana, não adianta a gente achar que aqui é tudo maravilhoso e lindo, porque a gente sabe que aqui a gente vem para desenvolver, né, uma série de atributos. Então, a tendência nossa é encontrar muitos problemas. E quando você começa a ficar um pouco mais equilibrado, a tendência é você começar a atrair para você tudo quanto é tipo de problema, né? No sentido de, claro, se você está dando conta, você tem condições de resolver, naturalmente você começa a atrair para poder ajudar e assistir essas situações. Então, eu acho que é a mesma coisa. Como diminuir a frequência dos mesmos? Eu acho que uma coisa que contribui muito é você prestar atenção o tipo de evocação que você faz, né? O pensamento, como eu comentei, ele evoca muito. Então, se você corta o mal pela raiz, no sentido de evitar ficar evocando coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins durante o seu dia a dia, você vai evitar muito ter esses assédios pesadelares, né? Essas projeções talvez um pouco desagradáveis, né? Então isso é bem interessante, né? Existe um exemplo que eu posso dar que pode ajudar muito quem estiver em casa ouvindo a gente, que é em relação, por exemplo, à raiva ou à mágoa, né? Se você parar para pensar, quando você tem raiva de uma outra pessoa, ou quando você tem um rancor, uma mágoa em relação a alguém, no fundo você tem isso basicamente por um motivo. Você acha que aquela pessoa ela deveria agir de uma outra maneira, que ela não agiu. Você acha que ela devia agir da maneira que você acha que seria o certo. Só que se você não tiver expectativa nenhuma em relação ao comportamento alheio, no sentido de você entender que aquela consciência ela tem direito a tomar a decisão que, em tese, ela quiser, desde que não afete outra, ela tem também direito a usar o livre-arbítrio dela, né? Se você corta pela raiz e você entende que a outra pessoa também tem as suas dificuldades, que ela está evoluindo, você vai cortar a raiva ou a mágoa pela raiz. Se você não tem expectativa em relação ao comportamento alheio, se você aceita a outra pessoa do jeito que ela é, você não vai ter mais raiva, mágoa ou rancor. Então, eu entendo que esse tipo é o tipo de orientação prática que a conscienciologia começa a dar para você, que isso te ajuda aqui a viver melhor nessa dimensão, e isso vai repercutir também na sua qualidade das experiências extrafísicas. E a última pergunta dela, somente com autodesassédio a melhora na exteriorização também? Entendo que sim, Rosilene, entendo que sim, tá? Mas eu acho que já foi bem técnica a pergunta dela, eu não quero assustar os ouvintes aí, muita gente deve estar escutando pela primeira vez, aí fica uma coisa muito, né, às vezes objetiva, mas vamos lá. Vamos lá, então a gente tem ainda uns minutinhos, acho que dá para falar sobre curso intermissivo, César, porque a gente vem para cumprir uma PROEC, certo? Sim. Mas como que é feito isso antes da gente nascer, né? O curso intermissivo é essa preparação, não é? Perfeito.
É assim, para a conscienciologia, entre uma vida e outra, você não fica no limbo, esperando a próxima vida. Você fica tendo atividades. Tem pessoas que até não ficam tão lúcidas e vão para as dimensões mais baratrosféricas, que a gente chama, ou também chamada de umbral, as dimensões mais densas, né? Então tem pessoas que não ficam tão despertas ou tão lúcidas. Mas as pessoas um pouco mais já lúcidas para a dimensão extrafísica, elas não ficam paradas, elas ficam tendo atividades, né? E uma das possibilidades é fazer isso que a gente chama de um curso intermissivo. Como o próprio nome diz, ele é um curso que fica entre uma missão na dimensão física e outra missão na dimensão física, por isso que é intermissivo, é entre missões, né? E é como se fosse, fazendo uma analogia um pouco bruta, mas é como se fosse uma espécie de universidade extrafísica, onde você vai estudar e se qualificar para melhor desempenhar aqui na dimensão física a sua programação existencial. Então, no curso intermissivo, por exemplo, que você estuda por que nas suas vidas passadas você talvez não atingiu os seus objetivos. Quais foram os seus traços fardos, as suas dificuldades que impossibilitaram, quais foram os seus mata-burros, né? Quais foram os seus erros que dificultaram você atingir o seu completismo, aquilo que você veio fazer, né? Da mesma forma, você também procura fixar bem na sua mente o que você deve fazer na sua próxima vida, o que é o relevante, o que é o importante de ser executado, né? Então é um tema avançado, a gente não pode dizer que todas as pessoas fazem curso intermissivo, porque não é a realidade, mas as pessoas que já estão um pouquinho mais qualificadas em termos evolutivos, já começam a fazer isso que a gente chama de curso intermissivo. Agora, lembrando tudo aquilo que a gente falou bem no início aqui da nossa conversa, né, Rose? Mantenha o senso crítico, você, prezado ouvinte, né, não acredita em nada do que a gente está falando aqui, mas veja se tem lógica, né? Eu acho que esse é o X da questão. É a pessoa observar, puxa, parece lógico que entre uma vida e outra, se existir, né, isso aí mesmo, a pessoa não fique parada, ela fique fazendo alguma coisa. Então, da mesma forma que tem aqui uma universidade para a pessoa, vamos dizer, estudar para ter uma melhor profissão, né, para se qualificar mais, uma preparação, é provável que extrafisicamente também tenha alguma coisa desse gênero. Então, acho que isso é importante, né, a pessoa ir entendendo, né? Isso, e se você quiser entender mais sobre a Conscienciologia, a gente vai entrar agora para o intervalo e depois teremos o último bloco, ainda dá tempo de você mandar aqui uma mensagem para nós pelo Facebook. Voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twid, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twid, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Treze horas e 46 minutos. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá.
Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando aqui sobre a conscienciologia e o César estava falando aqui, né, César, alguns temas avançados da conscienciologia que a gente estuda e principalmente a gente aplica, né, porque a conscienciologia ela é uma ciência também, mas é muito prática, porque a gente aplica no nosso dia a dia, na nossa vida, os conceitos e tenta exercer na prática, né, algumas otimizações que vão ajudar a nossa evolução, né? Uma delas é a RECIN, não é isso? A reciclagem intraconsciencial, pode falar para a gente um pouquinho? A gente pode falar assim, esse tema da RECIN, ou reciclagem intraconsciencial, Rose, é um tema fascinante, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas, elas identificam coisas na vida dela que a pessoa precisa mudar, né? A gente sabe ou reconhece muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer ou deixar de fazer. Só que a gente não tem aquela coragem suficiente para realmente levar até o final aquelas mudanças que são necessárias. Então a reciclagem intraconsciencial é muito isso. Não adianta o fator externo tentar te fazer modificar. Se a pessoa não quiser no íntimo dela mudar, dificilmente consegue, né? Então, a conscienciologia, ela te dá ferramentas para você buscar dentro de você o que é que está te emperrando, né? Então, a pessoa sabe que ela tem que fazer algo, às vezes mudar de emprego, mudar de relação, mudar de vida, fazer alguma coisa diferente. Mas ela fica amarrada dentro dela, né? É como se ela tivesse uma série de nós. E a reciclagem intraconsciencial é isso, é você buscar essa força interior para, de fato, confiar mais nos seus potenciais e partir em busca da sua felicidade. Porque para a conscienciologia, ninguém veio para essa vida aqui também para sofrer. A gente veio aqui para ser feliz acima de tudo, né? E cabe a cada pessoa encontrar qual é o caminho da sua felicidade pessoal, desde que não afete, claro, o direito ou a vida das outras pessoas, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é um detalhe muito importante. Um outro conceito que você traz aqui, César, tem a ver com aquilo que você estava falando de assistencialidade, né? Ou seja, para a gente evoluir, a gente precisa fazer assistência, né? Essa é uma base, né, da própria evolução. E a TENEPS, ela é bem prática, né, de assistência anônima, né? Quer falar para a gente? O que é TENEPS? Olha, a TENEPS é uma das ideias avançadas da conscienciologia. Ela é um acrônimo, né, um neologismo. Ela é a junção de 3 palavras: tarefa, energética, pessoal. Existem livros só sobre esse tema, mas o fato é que a técnica da TENEPS é uma técnica onde você, todos os dias, para o resto da sua vida, em um horário específico do seu dia, você conta com apoio extrafísico para doar as suas energias para ajudar outras pessoas à distância. Então, você para um determinado momento do seu dia, num local específico, para exteriorizar suas energias para ajudar as pessoas que às vezes estão acamadas em hospitais, que estão passando por necessidades, por dificuldades. E essa é uma técnica muito poderosa, né? Porque se você leva a sério, quanto mais você pratica a TENEPS, mais potente você vai ficando, como tenepsista, né, que é o nome que a gente dá para a pessoa que aplica essa técnica. E é uma técnica que pode mudar para melhor a vida inteira da pessoa, né? Só que, é claro, tem que ter seriedade, tem que ter organização, tem que ter princípios éticos de vida, né? Porque a pessoa que quer entrar na TENEPS para usar a energia só para se beneficiar, não vai dar boa coisa, entendeu?
Agora, existe, dentro da Conscienciologia hoje, esse tema é tão sério que existe uma instituição, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, uma associação civil sem fins lucrativos, que foi montada somente para estudar, para desenvolver essa técnica. Hoje a gente já tem milhares de pessoas aplicando essa técnica, mas a gente não sugere a pessoa começar isso numa primeira vez. Ela tem que ter um certo preparo, né? Porque é uma coisa muito séria. É como se ela estivesse abrindo, de certa forma, um ambulatório ou um hospital do ponto de vista extrafísico, né? Ela está dizendo para o mundo, para o cosmos, olha, eu estou aqui querendo ajudar e estou aberto para o que vier. Então, a pessoa tem que ter um certo preparo, né? Ela não é para ela chegar e começar, porque às vezes ela não está preparada no sentido de não ter, sei lá, uma vida afetiva equilibrada, uma vida sexual equilibrada, ela não tem às vezes um pé de meia mínimo, entendeu? Ela está mudando toda hora de endereço porque ela, né, toda hora mora de aluguel e, né, então tem que ver bem isso, tem que analisar porque existe alguns requisitos para a aplicação dessa técnica. Agora, César, a Inês Olê entrou aqui também para acompanhar a gente pelo Facebook, e você trata aqui do livro de um termo novo também, neologismo da Conscienciologia, que é Cognópolis, mas que o pessoal aqui de Foz já está sabendo, né? Porque a gente já tem um bairro aqui em Foz também com esse mesmo nome, né? Uhum. Pode falar para a gente, então, o que é Cognópolis? Assim, lato sensu, a Cognópolis é a cidade do conhecimento, né? Então, o que acontece? A nossa proposta aqui, por exemplo, para Foz do Iguaçu, é criar um bairro que tenha uma série de atrativos culturais, que desenvolvam o conhecimento. E esse conhecimento é no sentido amplo, não é um conhecimento da Conscienciologia. Então, por exemplo, a gente tem a proposta aí, ou a ideia de, a breve tempo, começar a construção de um megacentro cultural, que a gente chama de Megacentro Cultural Holoteca, que a autoria desse projeto é do Dr. Oscar Niemeyer. A gente já vem se organizando há muito tempo para começar essa obra. É um centro cultural para a cidade, não é um centro cultural para a Conscienciologia, né? Nesse local a gente vai expor uma série de coleções. A gente tem dentro da Conscienciologia, ou mais especificamente dentro do CAEC hoje, todo um acervo, né, que uma parte está já à disposição, à consulta pública, mas tem muita coisa que está guardada em armários, e são coleções de selos, de conchas, de moedas, de tudo quanto é tipo de coisa que você pensar. Então, o Centro Cultural é isso. Então, na verdade, a Cognópolis, se a gente pudesse também fazer uma analogia, a gente gostaria de dizer que o objetivo é ser tipo uma Disneylândia do conhecimento, né? Então, para isso estão sendo criadas uma série de estruturas, né? E eu acho que é natural, porque você tem um grupo de pessoas, 800 pessoas aqui em Foz, que estão unidas em torno de um mesmo conjunto, ou princípio de ideias. Essas pessoas, elas querem, de certa forma, levar esse conhecimento adiante e divulgar. Então, nada mais natural do que essa comunidade que hoje existe aqui em Foz, que é muita gente já participando, querer contribuir com a cidade, né? Devolver um pouco para a cidade toda a acolhida que a gente teve aqui, né? Toda a ajuda que a gente teve. Então, eu acho que é isso, fomentar também o turismo, a cultura, o lazer. Eu acho que a ideia de uma Cognópolis é essa. Agora, eu acabei de vir de Natal, Rio Grande do Norte, esse final de semana passado. Você não vai ter Cognópolis só em Foz do Iguaçu. A ideia é você ter Cognópolis espalhadas no Brasil e no exterior, né? E hoje você tem vários locais que estão avançando a passos largos para implantar também as suas Cognópolis. Hoje, a título de exemplo, a gente pode citar a Cognópolis lá em Natal, a Cognópolis em Aracê, né, que é no Espírito Santo, no município de Domingos Martins, a Cognópolis em Florianópolis, a região ali da Grande Florianópolis, no Rio de Janeiro, o Saquarema, que está se estudando, e com o tempo vão haver muitas outras, né, cidades do conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque a tendência, o que é? Você quer estar junto das pessoas, né, que estudam as mesmas ideias que você quer poder trocar, interagir mais. Eu acho que a Cognópolis, ela vem muito dentro desse modelo, onde você tem o condomínio aliado à instituição onde você voluntaria, onde você estuda, onde você tem uma biblioteca, onde você pesquisa, onde você debate.
É tudo junto no mesmo local. E o bacana é que aqui em Foz, no CAEC, é tudo aberto ao público, né? E a gente tem de domingo a domingo visitações, então quem tiver curiosidade, né, de 9 da manhã até as 6 da tarde, a gente tem os ambientes, né? Holoteca, Holociclo, tertuliário, né, ambiente para poder as pessoas também interagirem conosco, né? Então não é fechado, né, César? A gente não é. E gratuito, né? E gratuitos. Agora, César, a Fernanda Schweitzer, acertei? Acertou sim. Entrou aqui no nosso Facebook para acompanhar. A gente tem ainda alguns minutinhos. Você quer deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, nossos ouvintes? Eu acho que o convite final aqui é para as pessoas que quiserem conhecer a Conscienciologia aqui em Foz, pode dar um pulo, como você falou, ali no CAEC, assistir uma palestra. Você tem várias outras instituições, você tem um Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia que tem palestras regulares ali na Rui Barbosa, no Foz Executive Center. Você tem esse livro que a gente lançou, que é um livro de introdução, que já está à venda. Na Conscienciologia você consegue comprar fácil, no Shopcons, que é um site com obras da Conscienciologia, shopcons.com.br, você também encontra todos os livros da Conscienciologia lá, e eu acho que a mensagem é essa, se você gostou aí da entrevista, quer conhecer um pouco mais a respeito, venha fazer uma palestra, venha adquirir o livro, e a gente está à disposição. Hoje tem muita gente, aqui em Foz, como eu falei, são mais de 800 pessoas, então é muita gente voluntariando, ajudando, e todo mundo com condições plenas de explicar essa parte básica de Conscienciologia, todo mundo conhece muito. E muitos autores também, né, César? A gente está aqui ao longo, agora em julho a gente faz 1 ano de programa Entre Livros, e a gente tem ainda mais de uma centena de livros para poder estar trazendo aqui, para a gente aprofundar ainda mais sobre esse tema, para quem tiver interesse em pesquisar. Então a Carla Galdino também entrou. A Carla foi a primeira, ela falou que muito bom o programa, agradeceu. Nós também agradecemos a sua companhia, agradecemos a você, César, pelas explanações. A gente teve aí uma aula, né? Uma palestra aqui pública de Conscienciologia. E a gente espera então vocês na próxima sexta com mais um programa Entre Livros. Até lá!